Hello, hello! Tudo bem com você? Espero que sim! Estamos começando aqui, estreando no canal. Se você me acompanha já faz um tempo, você sabe que eu costumo produzir conteúdo para outras plataformas e agora eu estou aqui me aventurando produzindo conteúdo no YouTube também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, com um S só. Sim, se escreve com S só, mas pronuncia Jéssica normal, como se fosse dois S's. No começo isso já foi um problema para mim, mas hoje eu levo muito na boa, tanto que virou até nome do meu podcast. Eu tenho um podcast que chama Jéssica com S só, inclusive tá lá no Spotify, se você quiser conhecer. Só colocar lá na busca Jéssica com S só que você vai encontrar. E o tema de hoje que eu quero falar aqui no YouTube tem a ver com multipotencialidade e o nosso ciclo produtivo. Antes de vir fazer o vídeo aqui pro canal, eu pesquisei um pouco sobre esse tema. Inclusive, tem vídeos muito legais por aqui. Se você se interessa por esse tema, vale muito a pena dar uma olhada. E eu resolvi falar um pouco sobre como que a gente faz, né, então, para lidar com a nossa produtividade. Porque se você, assim como eu, é multipotencial, você sabe que a gente não é linear. A gente não funciona dentro de metodologias tradicionais de produtividade, né? Não quer dizer que essas metodologias não funcionem para outras pessoas, mas que pra gente é um pouco mais complicado se encaixar dentro disso. O que até muitas vezes pode acabar desestimulando a gente, desanimando, achando que, poxa, eu nunca vou conseguir, de repente, concluir um projeto, ou avançar no meu projeto, ou ser constante. Mas calma, que hoje eu quero compartilhar com você algo que funciona pra mim. E eu espero que você experimente por aí e depois me conte se também vai funcionar pra você. Mas antes de entrar diretamente aqui no que funciona pra mim, eu vou falar de um outro ciclo, que é um ciclo que é mais invisível, que talvez você já esteja dentro dele num looping e ainda não tenha percebido. Eu coloquei uma colinha aqui para me guiar ao longo do vídeo, para poder falar de cada uma das etapas desse ciclo, que é muito parecido com a teoria da criatividade. Alguns estudos falam sobre isso, falam sobre o jeito de como as pessoas criam não ser linear e que envolve um ciclo ali muito parecido com o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então, a primeira fase desse ciclo é a curiosidade, que é quando a gente começa a ver ali um tema que desperta a nossa atenção e a gente pensa, poxa, que legal, acho que seria interessante saber mais sobre esse tema, eu acho que ele combina com outras coisas que eu já vivo, talvez dê para eu trazer para minha realidade. E a gente fica empolgado e decide saber mais sobre aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha visto sobre futurismo. Isso chamou a sua atenção e agora você quer aprender mais sobre isso. Aí vem a segunda fase do ciclo, que é a imersão. Então a gente começa a pesquisar tudo que a gente pode, consumir o maior número de conteúdos que a gente pode sobre aquele tema. Então, seja algum vídeo aqui no YouTube, newsletters, artigos, a gente começa a seguir pessoas que falam sobre aquilo, lê livros, participa de eventos gratuitos ou até mesmo eventos pagos. E isso vai deixando a nossa energia criativa lá no alto, porque sempre que a gente lida com alguma novidade, especialmente você multipotencial, a gente fica nesse êxtase de empolgação. E nisso desperta na gente uma vontade de querer agir em relação àquilo. Então, muitas vezes é nesse momento que a gente decide iniciar projetos paralelos, projetos de experimentação, que a gente resolve tentar testar isso na nossa vida. E aí a gente entra numa outra fase. Depois que passa toda essa empolgação, depois que a gente iniciou algumas coisas relacionadas a esse tema, começa o período de saturação. Então parece que a gente já viu tudo sobre aquele tema. Então tudo que eu podia ver sobre futurismo eu já não aguento mais ver. E aí isso vai baixando um pouco mais a minha energia criativa. E aí a gente entra numa outra fase, que é a fase do tédio. Então aquilo já não empolga mais a gente como antes. Então a gente acaba diminuindo a velocidade de interesse em relação àquilo.
o que automaticamente leva a gente para uma outra fase do ciclo, que é a fase da pausa. E é nessa fase que acontece algo muito parecido com a procrastinação. A gente para de atuar naquele projeto, a gente se sente desanimado, a gente começa a ter bloqueio criativo e a gente desiste completamente de continuar fazendo aquilo. Aí começa tudo outra vez. Ou a gente olha para esse assunto com um novo olhar, ou a gente decide mergulhar em outro tema. E é aqui que entra o ciclo que eu quero te falar, que tem me ajudado a usar de maneira intencional esses momentos do ciclo de criatividade, que é você ter mini objetivos ao longo da semana relacionado ao que você quer fazer. Então, por exemplo, seguindo no que eu falei de futurismo, vamos supor que eu quero começar a falar sobre futurismo nas redes sociais, eu quero compartilhar com as pessoas o que eu tenho aprendido, até porque me disseram que isso é legal para fixar o aprendizado. E aí eu começo meu projeto paralelo sobre futurismo. Ótimo, então eu vou me dar ali um prazo de uma semana para produzir algum conteúdo sobre futurismo. Eu escolho uma plataforma, vamos supor, eu escolhi o YouTube. Então eu tenho uma semana para fazer um vídeo, publicar no YouTube sobre futurismo. Beleza, depois dessa uma semana que eu fiz isso, completei a minha tarefa, eu vou ter uma pausa. E a pausa, ela também precisa ter um tempo para acontecer. Depois, e nessa pausa é interessante, é o seguinte, é muito importante que você não faça nada assim, você não tenha nenhuma ação relacionada a essa pausa. Então, caramba, tô aqui no meu momento de pausa, defini que essa semana vai ser a semana da pausa. E aí eu tive 50 mil ideias de coisas que eu posso fazer. Vai dar a vontade de você já sair fazendo. Não faça. Só anote. Anote todas as ideias, anote tudo que for relacionado àquilo. Esse tem que ser um momento exclusivo de reflexão para você. Então você vai repensar tudo que você aprendeu até aquele momento, tudo que você fez, compartilhou com as pessoas. É só um momento para refletir, pensar em ideias, pensar em estratégias, se você quiser, mas você não vai fazer nada. Daí você vai estabelecer um mini objetivo para a próxima semana. E aí sim, você vai poder pegar uma dessas ideias que você listou e executar nesse prazo de uma semana. Eu tô falando aqui uma semana, mas assim, é um exemplo. Você pode definir os seus tempos de prazo. Eu não defino sempre uma semana para tudo que eu vou fazer. Tem momentos que é 15 dias, tem momentos que é um mês, tem momentos que é um dia. O prazo é você que determina. A mesma coisa para a pausa. Então, tem que ter a pausa para o seu mini objetivo e tem que ter o prazo para o seu mini objetivo e tem que ter o prazo para a sua pausa. Jéssica, eu quero tirar um ano de pausa. Bom, se você pode tirar um ano de pausa aí, de período sabático, que seja do seu projeto, maravilha, faça. Mas a ideia aqui que eu quero propor é para quem tá com um projeto, não tá conseguindo avançar, se sente culpado porque não tá conseguindo avançar e acha que tem um problema consigo. Acha que, poxa, nunca vai conseguir desenvolver, acha que produtividade é um negócio que tem que ser super complexo, que não é para você. E o que eu venho fazer aqui hoje é desmistificar isso. Então, essa ideia dos ciclos curtos é exatamente para que você consiga aproveitar de propósito esses seus momentos de criação. E se você prevê antecipar, por exemplo, um momento de pausa, vai ser muito mais difícil você cair nesse looping automático que você não se dá conta de que está acontecendo. Então, você consegue ser mais constante no final. Eu tenho feito isso por aqui, tem dado certo. Faça isso por aí, depois me conta se tá dando certo para você. E também, se você gostou do que você viu aqui hoje, quero o seu feedback, comenta aqui o que você achou do assunto, se esse vídeo foi útil para você. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar disso também. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!